Oi meninas, tudo bom? Então, hoje eu pretendo fazer um vídeo bem rapidinho, porque as meninas estão me procurando para falar que estão tendo corte químico com a escova progressiva sem formol, que é a escova progressiva ácida. Então, assim, tem uma explicação muito fácil. Essa escova progressiva ácida, ela foi por estar causando muitos danos à saúde capilar, entendeu, das mulheres. Ela teve um estudo na USP e vou explicar para vocês o porquê acontece a quebra e aconselhar vocês a não usar a escova progressiva ácida, que é a escova progressiva sem formol. Meninas, não sei se vocês repararam, meu cabelo tá mais curtinho, porque como eu falei, ainda tinha o resto daquela destruição que aquele mal profissional, o destruidor de cabelo fez, e eu dei uma picotadinha nele aqui pra tirar quanto mais rápido, melhor pra mim, e sem deixar ele curto, muito curto novamente, né? E eu tô gostando até desse comprimento, mas eu vou deixar ele crescer de novo, vocês vão ver. Então vamos lá, vamos pro assunto que interessa. O fio do cabelo, vocês devem saber o que é pH, né? pH do 1 ao 7, o 7 é neutro, do 7 até o 12, pode ir até o 14, dependendo da química que a gente faça. Então, como eu falei, no outro vídeo sobre os fios, sobre química, sobre que o óleo de coco é selador, é restaurador, então ele alisa realmente o cabelo e tudo. Então eu acho que vocês já estão um pouco antenadas sobre química. Muitas meninas entendem sobre pH, entendeu? Porque elas pesquisam no Google e tudo. E assim, o que eu quero explicar é para aquelas que fazem e que fizeram e que vieram me procurar para dizer que estavam tendo muito corte químico. Por quê? O pH do nosso cabelo, de um cabelo saudável, de um cabelo normal, de um cabelo natural, virgem, sem química, é 5,5. A progressiva ácida, ela chega a 1%, entendeu? Ela é da escala 1. O limão e o vinagre, eles são da escala 2 do pH. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai e faz a escova progressiva ácida. Ela encapa o seu fio. Todo mundo sabe que a escova progressiva, ela na verdade, ela não alisa, ela encapa os fios, né? E essa progressiva, ela sendo ácida, por exemplo, o nosso cabelo, como eu falei, um cabelo virgem, ele é 5,5 de pH. Então, para você selar essas cutículas, você pode selar essas cutículas e dar um efeito liso no seu cabelo usando máscaras capilares de pH 4,5, tá? E tem pH de máscara 3,5. Esses produtos, eles são atestados e liberados pelos órgãos competentes, que um deles é a Anvisa, fora o Conselho Federal de Dermatologia, entendeu? Porque assim, todos os cosméticos que são lançados, eles têm que ser atestados pelo dermatologista e pela Anvisa. Meu cabelo tá levinho hoje, depois eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Então, quando a gente coloca a escova progressiva ácida no cabelo, o cabelo não aguenta, entendeu? Porque ele fica tão rígido, tão enrijecido, que se ele não der o corte químico na hora dentro do salão, com certeza você vai ter esse corte químico ao longo da semana e ao longo do mês, porque ele vai partir o seu cabelo aos poucos, tá? Porque o cabelo fica muito, mas muito enrijecido, meninas, muito.
Vocês entenderam? Então, meninas, eu não sei se vocês escutaram, chegou o carro do pão, eu moro num condomínio fechado, e ele entra pra vender as coisas, né, e eu de verdade não me importo, eu só parei o vídeo por causa do barulho, entendeu? Porque, pô, o cara tá ganhando dele. Então, assim, nós estamos vivendo uma recessão muito grande, eu não sei se vocês têm acompanhado. Infelizmente, o Brasil quebrou, a Bolsa de Valores fechou em 12,5%, nunca houve isso na história, nem naquela recessão da década de 80, né? Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar de política e nem Bolsa de Valores. Mas, assim, isso até atinge a gente, né? Porque, como eu falei, com a dólar do alta, com o dólar alto e tudo, a gente fica com os nossos cosméticos de cabelo mais caro. Mas enfim, vamos lá. Então, assim, essas escovas, elas ainda não foram atestadas e liberadas pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Dermatologia, entendeu? Nem o internacional, tá? Simplesmente se falou que o formol, porque como eu falei que eu vou falar ainda da escova de formol, que o formol destrói 5 vezes mais a nossa fibra capilar do que o tioglicolato, inventaram a tal da escova ácida. Como eu falei, a indústria de cosméticos, ela vive de moda, tá? E nem sempre aquilo que é caro e aquilo que é lançado é bom, entendeu? Porque assim, elas são empresários muito ricos, então elas pegam e lançam. Se causar dano no seu cabelo, alguém entrar na justiça e for comprovado pelo perito judicial que aquele produto realmente é que fez mal ao seu cabelo, você ganha a causa. Mas muita gente acaba deixando pra lá, não entra, entendeu? Desiste. Enfim, cada um tem os seus motivos, mas o que eu quero explicar pra vocês, tem dado muito corte químico nas meninas, muito corte químico na raiz, porque como eu falei, a raiz é a parte mais saudável. Isso eu abordei lá no meu primeiro vídeo, como eu tava com a toalha azul na cabeça, toda sem graça, com depressão, por eu ter sofrido o corte químico. Por ter me sentido traída pelo aquele profissional, entendeu? Que faz uma propaganda assim na internet, no Instagram, no Facebook, tremenda, porque ele só posta fotos de cabelos maravilhosos. Muitos não são cabelos que ele faz. Outros são cabelos que ele faz, mas que dão certo, entendeu? Mas só no dia que ele deu um corte químico no meu cabelo, ele deu um corte químico no meu cabelo e de uma outra menina que estava lá, que até nós nos tornamos amiga, tá? O nome dela é Tatiana, não vou falar o sobrenome, mas depois um dia, se me der uma loucura, eu posto os prints aqui da conversa dela, porque esse cara realmente, eu só não desejo mal a ele porque eu sou evangélica, mas eu desejo que Deus faça a justiça. A justiça dos homens eu já tive e tô muito satisfeita, entendeu? Como eu postei a sentença do processo. Então vamos voltar para a escova progressiva, para a escova ácida. Então assim, ela tem um pH. A fibra do cabelo, ela fica com aquela capa muito enrijecida, por isso ela fica muito brilhosa. Você sai do salão com o cabelo maravilhoso, isso se não der o corte químico na hora, entendeu? E depois ele vai quebrando durante os dias, quebrando durante a semana, quebrando durante o mês. Os estudos que foram feitos na USP em São Paulo mostra que na penteabilidade, que é o ato da gente, eu não trouxe nenhum pente aqui, porque o teste foi feito com pente, que é uma máquina que tem um pente, coloca a mecha de cabelo que foi processado, ou a mecha de cabelo natural, enfim, é um estudo super maravilhoso, entendeu? Isso eu não tô aprendendo ainda na faculdade de estética, porque assim, você chega na faculdade de estética, você coloca a sua grade, mas o que é melhor é você começar pela anatomia e coisa e tal. Mas, assim, no curso de tricologia que eu estou fazendo pela manhã, gente, eu ando super sem tempo. A gente já começa a abordar esses tipos de coisa e como as meninas me procuraram pra falar, por isso que eu tô aqui dizendo. Então, assim, no teste de penteabilidade, que fica lá penteando o cabelo, isso é um estudo...
é uma estatística de quantas vezes a gente penteia o nosso cabelo, quantas vezes nenhuma pente passa no nosso cabelo, enfim. É um estudo muito sério, são pessoas doutoradas, pessoas mestradas que fazem essa pesquisa. No teste de penteabilidade, quem faz a escova ácida, o cabelo quebra só de pentear, entendeu? E como ela, além de encapar o fio, ela é pior do que a escova de formol, entendeu? Ela destrói a parte mais interna do cabelo, que é o córtex. Entendeu, meninas? Então é isso que acontece com a escova ácida. Não caiam nessa, não caiam nessa. Porque muitas meninas chegaram no salão quando foi lançada, porque a escova progressiva sem formol não dá câncer. Entendeu? Isso tudo eu queria ter tempo para explicar para vocês, só que assim, os meus vídeos ficam muito longos e as pessoas não têm paciência de ver, de assistir, entendeu? Por quê? Como eu falei, eu vou fazer o outro vídeo falando sobre a escova progressiva de formol. Realmente, o formaldeído, ele faz 5 vezes mais mal do que o tioglifosate no cabelo da gente. Mas tem algumas prevenções, precauções que podemos tomar para que ele não estrague tanto o nosso cabelo a nível de córtex, entendeu? Voltando à escova ácida, gente, ela é tão perigosa que ela chega na medula capilar. Porque o nosso fio de cabelo, como eu coloquei no último vídeo, tem fotos, entendeu? Então o nosso fio, ele tem a parte externa, que são as escamas, que são constituídas por carbono, enxofre, que isso tudo, mais outros componentes que eu falei no outro vídeo, peço que vocês assistam, porque existem muitos profissionais que fazem vídeos falando sobre isso, sobre aquilo, mas eles não explicam cientificamente o que acontece. Então, assim, tem meninas que simplesmente não acreditam e vão lá e faz, entendeu? Então, meninas, isso é sério, isso é um estudo. Eu não tô levantando bandeira nenhuma contra nada. A bandeira que eu estou levantando é naquilo que eu estou tentando me especializar, que é corte químico. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu vou conseguir me especializar, entendeu? E aqui vai ser, no bairro onde eu moro, o primeiro consultório que eu vou montar, entendeu? Se eu não conseguir fazer, porque como eu falei, eu sou funcionária pública, então assim, eu não preciso trabalhar com cabelo, formar uma carreira, entendeu? Eu já tenho a minha vida formada, eu tô com 44 anos de idade. Então, assim, se eu não conseguir fazer o consultório, porque as salas são muito caras, para atender gratuitamente mulheres que não têm condições de pagar especialista, dermatologista e médico tricologista, entendeu? Para cuidar do seu cabelo, se eu não conseguir atender elas gratuitamente, eu vou fazer a um preço popular, tipo uma consulta de 20, 25 reais, entendeu? Mas isso não vai ser agora, porque eu comecei o curso de tricologia agora. Assim que eu terminar o curso de tricologia, mesmo que eu não termine a faculdade de estética, que vai ser 3 anos, 2 anos que eu pretendo acrescentar mais matérias na grade, e por eu ter curso na área da saúde eu elimino bastante matéria, entendeu? Isso vai ser com o tempo, não vai ser agora. Mas o que eu quero falar pra vocês, cuidado com a escova sem formol, cuidado, porque ela é escova ácida, entenderam, gente? Ela tem um pH 1. O nosso cabelo, o fio normal, saudável, ele tem um pH 5,5. Mas Bel, e aquelas meninas que têm um cabelo processado quimicamente como o seu, que tem mechas, que tem alisamento, elas estão com o cabelo com pH bem alcalino, com escamas abertas. Será que para esse cabelo a escova ácida serve? Não.
ela não serve. É pior, o corte químico é na hora. Por quê? Porque o cabelo já está com as escamas totalmente abertas, entendeu? E de repente, elas estão, os fios estão com um corte químico ou numa destruição que está desestruturada as cadeias do fio do cabelo num grau que está quase atingindo o corte químico e chegando à escova ácida, o cabelo não aguenta, ele parte na hora. Entendeu, meninas? Então, assim, se vocês entenderam, que bom, tá? Eu sei que eu vou ser criticada por alguns profissionais, mas eu vou falar pra vocês uma coisa que já vai antecipar o meu próximo vídeo. Por pior que pareça, a escova progressiva de formol ainda é melhor do que a ácida, para aquelas meninas que não conseguem ficar sem a progressiva. Porque eu entendo toda a situação de vocês. Eu entendo a chateação da raiz ser alta, de ser crespa, de ser ondulada, de pessoas que não querem deixar os cabelos naturais. Eu tenho visto por aí, gente, cara, cabelo natural lindíssimo, sabe? Cheio, cachos voltando. Puxa vida, aqueles cachos que a gente tinha na adolescência, entendeu? Cachos maravilhosos. Quando eu vejo minhas fotos, eu vou postar minha foto pra vocês. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz no meu cabelo, entendeu? E assim, o meu cabelo está super soltinho. Por quê? Porque eu fiz hoje o acidificante, tá? Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Passou o carro do pão saindo, tadinho. E o moço é um tão bonzinho, gente. Eu não vou nem falar mal dele. Mas enfim, então fica aqui esse vídeo. Meninas, aquelas que não entenderam, entendeu? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, como todos que eu faço sempre. Falo que vai ser rápido e acaba sendo 30 minutos de vídeo. Me procurem, me perguntem, tá? Frisando, as meninas que querem a receita do Peel Food, vocês veem quantas vezes eu já fiz mecha e já cortei o meu cabelo depois do corte químico, como meu cabelo tá crescendo, gente. E como eu falei, eu picotei ele pra sair mais o restante daquela química horrorosa que aquele destruidor de cabelo fez no meu cabelo. Meninas, se vocês não entenderam, me procurem, tá? Não precisa me seguir no Instagram não, mas vai lá no privado, me procure que eu respondo, tiro as dúvidas, se eu puder eu tiro aqui. E os prints do Peel Food e do Minoxidil eu não posso pôr aqui, não tem como, a resposta não é igual do Instagram, do Facebook, do antigo Orkut, que você botava fotinho, entendeu? Então não dá pra eu botar o print aqui da fórmula. Então me procurem lá, tá? No Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, que é BelCG, tudo direitinho. E espero que vocês tenham entendido e corram, fujam, meninas, fujam da escova progressiva sem formol, da escova ácida, porque de um jeito ou de outro ela vai quebrar o seu cabelo, tá bom? E outra coisa, a Anvisa já está fazendo testes para liberar, então esperem a Anvisa liberar, esperem o Conselho Federal de Dermatologia liberar, tá? Porque já foi feito esse estudo pela USP e assim, vamos esperar a Anvisa liberar, porque ela vai liberar o pH certo que possa ser usado, não é o 1, entendeu? E tomara que dê certo, né? Porque é o que todas que buscam o cabelo liso e o cabelo do jeito que quer, sabe, meninas? Procuram. Então é isso, beijo. Obrigada, entendeu? Pela atenção de vocês. E frisando, não usem a escova ácida, não usem a escova progressiva sem formol. Eu agora vou desligar esse vídeo e vou fazer o vídeo da escova progressiva de formol e do que eu fiz no meu cabelo hoje.